Talvez a característica mais central da liderança autêntica consista na renúncia ao impulso de dominar os outros. No hospital de doenças mentais, os corpos são assiduamente cuidados, mas personalidades individuais são assassinadas. Oi, pessoas de todas as idades, precisamos falar sobre saúde mental e eu tenho certeza que é por isso que você está aqui. Bom, na história, na cultura e inclusive na popular, existe uma linha tênue entre saúde e doença. Você já deve ter ouvido ou falado uma dessas frases. De médico e de louco todo mundo tem um pouco. Eu sou louco por você. A multidão foi a loucura. Fulano é louco de pedra. Todas essas frases, e entre outras, são a romantização da loucura, que nem aquelas que a gente associa a genialidade e a intelectualidade com artistas como Van Gogh e entre outros incríveis da época. Por outro lado, também temos o louco como aquele visto como desajustado, aquele descontrolado, perigoso, aquele que pode cometer atos insanos, né? Mas quando a loucura passou a ser uma patologia? Quando foi que ela se tornou um problema social? Que mudanças ocorreram na sociedade que fizeram com que a palavra loucura se transformasse em alienação, depois em doença mental, depois e por fim transtorno ou sofrimento psíquico? Essas mudanças diminuíram ou acabaram com o preconceito, o estigma e a exclusão? É impossível falar da loucura sem falar de Michel Foucault. Não sei se essa é a pronúncia correta. Mas Foucault, ele acreditava que a loucura ela era cultural e não um dado biológico. Ele acreditava que a loucura era uma das formas da razão. Foucault acreditava que se você vai trazer um homem ao normal, isso depende do que você, na sua época, considera normal. Que cada época tinha a sua visão das coisas. E errado não está. Muito sábio. No Renascimento, a loucura era o espelho da sociedade. Mas no Renascimento também começou a diferenciação entre o homem racional e o homem louco. Mas eles viam isso, o homem louco ainda não era visto como alguém que precisava ser excluído da sociedade. Eles viam que eles podiam aprender com a loucura e que todo mundo tinha um pouco de loucura dentro de si. Já na era cartesiana, as coisas começaram a ser totalmente diferentes. Os loucos começaram a perder a razão e eles foram internados. Mas por quê? Né? Bom, Foucault escreveu um livro chamado A História da Loucura. E o primeiro capítulo desse livro se dedica exatamente para isso. E aí ele explica que ele relata a história dos leprosos, né? E aí ele diz que eles foram internados em lugares obscuros. E aí foram tirados do convívio social, excluídos do convívio social. E aí foi como uma forma de tratamento. E com o tempo, a doença realmente, né, acabou. Então eles acharam que era a resolução dos problemas. E aí o que aconteceu? Depois disso, muitos anos depois, vieram as doenças venéreas. Eles fizeram a mesma coisa. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a fazer isso sempre que alguém não se encaixava na sociedade. Por fim, vieram os loucos. E a gente tá tentando tirar isso. E no século XIX, os loucos eles começaram a ser vistos como os doentes. E é aí que os médicos começaram a ter poder para trazer o louco ao normal. Mas vem a teoria de Foucault. O que ele diz que se você quer trazer um homem de volta à normalidade, depende do que é normal na sua época. E eu pergunto para você, o que é normal na sua época? Já tá gravando. Vai que o amor da minha vida tá me assistindo.
gravou não, né? Tá gravando.